sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por acessarem o nosso canal. A palavra de hoje baseia-se no Salmo de número 106, que fala da graça de Deus e a ingratidão de Israel, conforme descreve o Salmo. É interessante considerar que o Salmo de número 106 nos fala dos grandes feitos do nosso Senhor e, consequentemente, a necessidade de reconhecermos e, ao existir isto em nós, sermos levados a uma expressão de gratidão, de reconhecimento da sua bondade e da sua misericórdia. Como o Salmo 105 nos mostra o modo como Deus de fato agiu e requeriu do seu povo, conforme o salmista cita no título do mesmo, quando ele diz das maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel. E essas obras foram feitas em amor e como consequência deste amor, para o bem, para a preservação do seu povo. E quando lemos a palavra de Deus, nós aprendemos que quem reconhece as obras do Senhor, os grandes feitos dele, é considerado bem-aventurado. É uma pessoa feliz. E esta pessoa feliz, ela não se exime do reconhecimento dos seus próprios erros, dos seus pecados. Ela, por ter esta aproximação ou intimidade com Deus, comunhão com Ele, ele tem a sensibilidade de reconhecer sua fragilidade e os seus pecados diante do Senhor, conforme o salmista coloca aqui, e isso o faz manter sempre viva a lembrança dos grandes feitos do Senhor. É alguém que não esquece-se de Deus e das suas obras, responde adequadamente crendo nas palavras do Senhor. Este é um aspecto que eu diria deveria estar presente no coração de todos quantos se declaram servos do Senhor, filhos dele. Porém, conforme o próprio Salmo nos ensina, não é bem isso que acontece com aqueles que estão na condição de povo de Deus. Sempre e em todo tempo na história temos a manifestação de posturas, de atitudes contrárias a esse primeiro aspecto aqui colocado. E quem de fato não reconhece as obras do Senhor, quem não vê aquilo que Deus fez e tem feito para o bem, para benefício do seu povo, pode ser considerado não bem-aventurado. Uma pessoa infeliz, em outras palavras, sabe? E, consequentemente, quem não tem essa visão e essa disposição para reconhecimento dos grandes feitos do Senhor, não persevera no caminho do Senhor. E não perseverando, esta pessoa deixa de evidenciar uma felicidade provinda do Senhor, ok? Então, é necessário que você considere esta necessidade de reconhecimento da presença do Senhor. Quem não reconhece os feitos do Senhor evidencia repetida rebeldia, desobediência ao Senhor. Tem uma vida inconstante, é alguém que não tem firmeza nos seus passos em relação à fé que ele professa no Senhor Deus, Criador de todas as coisas. Esta pessoa também, ela evidencia algo que é muito ruim, feio, por sinal, ela julga e inveja
a postura e a atitude de alguém que deseja agradar ao Senhor, que quer fazer a vontade do Senhor. Como o texto diz que eles invejaram de Moisés. Moisés era o seu líder, era o servo de Deus, o profeta de Deus no meio deles. Eles invejam Moisés e, por invejarem Moisés, causaram males a Moisés. Uma coisa interessante observar é que Moisés sofreu por causa da rebeldia do povo. Você percebe aqui, quando o povo não responde ao chamamento de Deus, Deus muitas vezes, ao disciplinar este povo, em consequência dessa rebeldia, o seu líder também encara ou enfrenta situações adversas. Até porque as reações do profeta diante da rebeldia do povo muitas vezes se torna austera, e esta austeridade faz com que às vezes esse profeta tenha atitudes ou ações que o próprio Deus não vai homologar e consequentemente contrai as dificuldades, os problemas. Foi isso também que aconteceu com Moisés. E um outro aspecto para quem não reconhece o Senhor e as suas obras é expor-se à idolatria. A ausência do Deus verdadeiro abre uma lacuna para a ingerência e a presença de outras crenças, de ídolos, de deuses dos homens, feitos por mãos humanas, não é? Por falsos deuses. E isto é um grave pecado, porque a idolatria afronta a soberania do Senhor. E, meus queridos, só há uma maneira para de fato nós sermos encontrados diante de Deus em meio a tantas dificuldades, a tantas lutas, como consequência, não é, de tudo isso, a rebeldia, a falta de reconhecimento perante Deus, é simplesmente a perda, a destruição. Então, eu quero concluir essa reflexão dizendo que é necessário e urgentemente necessário nós fazermos um clamor ao Senhor, dizendo a Ele da nossa expectativa de que o Senhor abra o nosso coração para que demos glórias a Ele, para que rendamos louvores a Ele e que sejamos reunidos com o povo de Deus de entre os povos e o nome de Deus venha a ser glorificado. A maneira de Deus lidar com o extraviado e com esse povo especificamente revela que não há ninguém que se compare ao nosso Deus, cheio de graça, de verdade, de misericórdia. E Israel se revoltou contra o Senhor no Mar Vermelho e Deus o libertou ali, não é, do Egito. Diante daquela situação toda, Deus os tirou dali. Israel pecou no deserto, no entanto Deus o perdoou e consequentemente esse povo não entrou em Canaã por causa da incredulidade. Contudo, quando entrou, revelou, meus queridos, não ter aprendido a lição, pois serviu aos falsos deuses, aos ídolos. Contudo, você percebe que Deus os resgatou, pois se lembrou da aliança que ele havia feito de amar a Israel. Deus é o Deus de graça, de misericórdia. Olha, se Israel, diante de tanta rebeldia, de tanta falta de reconhecimento dos feitos do Senhor, teve da parte dele o perdão de todos os seus pecados, certamente Deus continua sendo misericordioso para com o seu povo escolhido, para com a sua igreja. Precisamos fazer esse clamor no final do salmo que vem nos desafiar nesta oportunidade de uma maneira que a gente encontre nele a graça, a misericórdia, né? E o favor, quando ele diz salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, não é? Para que demos graças ao teu nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém.
Querido, Deus é o Deus de graça, de misericórdia, é o Deus que age com bondade. Não tenhamos no nosso coração ingratidão, como foi no povo de Israel, no coração do povo de Israel. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o rosto, te dê a paz. Compartilhe esta mensagem, inscreva-se no nosso canal. Deus muito o abençoe.